O homem e a mulher sábios não desprezam medicamentos. É bíblico, mas sabe quem repetia direto isso pra gente? Monsenhor Jonas Abib. Quando a gente almoçava lá em Cachoeira, na casa dele, ele de repente, depois do almoço, se desculpava, assim, agora eu tenho que obedecer o meu médico, eu tenho que fazer a minha siesta. Ele dava uma dormidinha, recomendação médica. Agora, gente, o que tem é que muita gente anda usando antibiótico, graças a Deus agora não se vende mais de prescrição livre, porque antigamente era, você chegava no balcão e pedia um antibiótico, eles te davam. Você tem que respeitar o prazo para esse antibiótico fazer efeito. Escuta o que o Dr. Gustavo vai falar para a gente. Olá, hoje estamos de volta para falar sobre cuidado no uso de antibióticos. Talvez os antibióticos representem um dos primeiros e mais significativos avanços da ciência no que diz respeito ao tratamento de doenças em geral. Você sabe que os antibióticos surgiram, só uma curiosidade para você que está nos assistindo aqui, lá em 1928, quando Sir Alexander Fleming, um cientista inglês, ele acidentalmente descobre um antibiótico. 12 anos depois, Howard Florey e Ernest Chain, cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, essa mesma da vacina do Covid, importante universidade, conseguem produzir em escala industrial os primeiros antibióticos. Então, quando os antibióticos surgem, lá nos anos 40, eles surgem como uma verdadeira tábua de salvação para a humanidade, porque as pessoas morriam facilmente de infecção respiratória, infecções em geral. Não tinha nada que tratasse uma infecção até cerca de 80 anos, 85 anos atrás, há pouco tempo atrás, né? Mas o problema dos antibióticos, quer dizer, o problema não, o que acontece negativamente quando se fala em antibióticos é o uso indiscriminado, porque as pessoas acabam utilizando de maneira errônea, acabam por acessos escusos, obtendo antibióticos e tomando sem orientação médica. Por que eu falo por acessos escusos, acessos errados? Porque antibióticos no Brasil só podem ser vendidos com receita médica. A farmácia hoje, se você for na farmácia e falar, eu quero um antibiótico, estou com dor de garganta, ninguém vai te vender, é proibido. Tem que ter uma receita médica, a receita tem uma validade, tem uma quantidade máxima de antibiótico para ser vendido por receita. Mas, às vezes, pode acontecer de um estabelecimento não atender à lei, um estabelecimento trabalhar de maneira incorreta, ou da pessoa conseguir uma receita por uma outra forma. Sei lá, a pessoa consegue uma receita, alguém faz uma receita para ela, enfim. Agora, o problema é que também, muitas vezes, o próprio prescritor, na hora de fazer a prescrição da receita médica, ele pode cometer algum erro, por não conhecer exatamente o medicamento que ele está prescrevendo. Então, o uso incorreto de antibióticos pode se dar, olha, por incrível que pareça, também por uma prescrição errada. A gente tem que estar atento. Por isso, quando você vai à farmácia, o farmacêutico ele vai te orientar exatamente, ele já vai perceber. Se tiver ali uma prescrição que tem uma via de administração inadequada ou uma posologia, ele já vai detectar isso. O que traz, quais são as consequências do uso indiscriminado de antibióticos? A principal delas, dentre algumas consequências, é o que a gente chama de resistência bacteriana. É quando, por usar um antibiótico de maneira inadequada ou por usar por uma indicação não adequada, aquela bactéria ela vai se tornando resistente. Aí, numa situação futura, quando você for precisar fazer uso daquele antibiótico, ele já não vai ter o mesmo efeito. Então, a resistência bacteriana ela é uma emergência sanitária. Hoje se fala em milhares, em milhões de mortes ao ano, no mundo inteiro, milhões, eu disse, associadas ao uso indiscriminado de antibióticos. Pode acontecer até dentro de um hospital, porque não é uma indicação correta. Veja, não é uma crítica ao médico que faz o receituário, mas é que muitas vezes, talvez por não estar totalmente informado sobre aquele remédio ou por não ser da sua própria especialidade, pode ocorrer uma falha. E aí é importante que a gente esteja atento para que não seja dispensado lá na farmácia, tanto no hospital quanto na farmácia pública, na drogaria, como você conhece, na farmácia que tem na rua, o medicamento de maneira incorreta. Qual outro dano que o uso indiscriminado de antibióticos pode trazer?
a própria não resolutividade da doença. Então você pode ter, por exemplo, vamos citar aqui uma infecção muito comum em mulheres, somente a partir dos 40 anos, a infecção do trato urinário. A mulher, após os 40, ela passa a ter algumas questões fisiológicas, que vai haver um ressecamento da região vaginal, vai haver uma maior suscetibilidade a processos infecciosos, o assoalho pélvico, então, consequentemente, ela pode ter uma chance maior de adquirir uma infecção urinária. Vai ser tratada, recomendações que o médico vai fazer e o uso do antibiótico. Entretanto, se essa infecção não for tratada adequadamente, ela pode ter uma recidiva ou ela pode se tornar uma infecção, ela pode trazer um dano renal e danos renais podem levar até a problemas que podem ter como consequência a morte. Falência múltipla de órgãos, ela vem em detrimento de falência renal. A gente costuma dizer na medicina, na saúde, que uma infecção urinária que não é tratada adequadamente, em até 72 horas ela pode levar à morte. Por quê? Porque quando você tem uma infecção urinária, principalmente as infecções altas, não as baixas urinárias que a gente chama, principalmente a cistite e a uretrite, mas quando é uma infecção alta, pielonefrite, glomerulonefrite, elas vão comprometer função renal. E comprometendo função renal e não sendo tratado adequadamente, pode levar à falência múltipla de órgãos, pode levar à morte. Então, o uso inadequado de antibióticos também não cumpria a terapia. O médico fez a prescrição correta, indicou o antibiótico mais adequado, tudo certinho, mas aí há uma não adesão por parte do paciente. O paciente, sabe aquela história? Tomei, parou a dor, não vou tomar mais. Eram 7 dias de tratamento, no terceiro dia, aí tem que comprar uma segunda caixa. Não, mas já estou me sentindo bem, já não tem mais dor na urina. Ou até uma dor de garganta, já estou me sentindo bem. Ou um princípio de pneumonia, uma pneumonia comunitária, já estou me sentindo bem, não preciso tomar mais. E aí a pessoa cai no erro grande, grave, de não continuar o tratamento. E aí você tem, como consequência, resistência bacteriana, somente piora da condição clínica, que pode evoluir para uma doença pior. Então, fiquem atentos, antibióticos só podem ser adquiridos com receita médica. Peça ao seu médico que te oriente como deve tomar corretamente. Peça ao seu farmacêutico, ao farmacêutico lá no balcão que te oriente como tomar corretamente. Horário, se tem que ser tomado em jejum. Esquece essa ideia que antibiótico tem que tomar com leite, tá? Isso aí já é ultrapassado. O leite não vai fazer mal, mas não é o leite que vai resolver o problema. O antibiótico tem que ser tomado pelo menos 1 hora, 2 horas, 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições, se tiver coincidência com a refeição. Tem alguns que tem que ser tomado longe da refeição, como é o caso da azitromicina. Tá? Tetraciclina não se toma com leite, como o pessoal fazia antigamente, né? Então, cuidado, peça essas orientações ao médico e ao farmacêutico, como tomar corretamente. E, novamente, antibiótico só com receituário médico. Muito obrigado e até o próximo programa. Pensa o seguinte, se você tem 14 dias, por exemplo, que você precisa tomar um determinado antibiótico, tá? O que acontece? Ele tem 14 dias para ir matando aquele exército que começa no soldadinho e acaba lá no general, marechal, melhor dizendo. Se você para no meio do caminho porque você acha que já está bem, o que você faz? Você cria uma resistência de bactérias, porque você mata aqueles coitadinhos lá que qualquer espirro mata, e esses grandes aqui poderosos, eles vão precisar de uma carga maior de antibiótico. E você já pensou se você passa essa bactéria para o seu irmão? O que acontece? Complicado, né? A gente está até, eu diria, cometendo um pecado social, porque você tem que fazer a sua parte, tem que fazer o que o médico pede e manda, tem um porquê. E também não ficar tomando remédio à toa, né? São os dois extremos. Mas o doutor Gustavo vai estar conosco essa semana contando várias coisas. Ele que é farmacêutico, autor de livros, um dedicado estudioso da doença de Alzheimer.